E se você enxergasse a mão de Deus? E se você entendesse que a maioria das coisas que normalmente acreditamos a Satanás fosse na verdade um trabalhar de Deus em nossa vida? Se você se interessou por esse assunto, fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero trazer o 6º episódio da série E Se? No vídeo de hoje abordaremos o que aconteceria se você enxergasse a mão de Deus. Eu quero tomar como texto base Hebreus, o capítulo 12, os versículos 5 até o versículo 8. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Eu gosto muito desse texto, pois uma das coisas que ele nos revela é a paternidade divina. E um bom pai ama o seu filho mais do que a sua própria vida. E Deus, ele prova o seu amor de pai por nós quando ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas além disso, esse texto nos fala sobre a nossa responsabilidade de suportar a disciplina vinda de Deus, que é para o nosso bem. Mas eu gostaria de expandir esse conceito de responsabilidade para todas as áreas da nossa vida. Ainda que haja uma soberania divina, nós temos total responsabilidade sobre todas as nossas ações, sejam elas boas ou más. Então, ainda que haja alguma influência negativa sobre a nossa vida, nenhum de nós poderemos nos esquivar de nossas responsabilidades. Por mais triste que sejam as consequências do pecado em nossa vida, eles são frutos de nossa escolha. Por isso, precisamos assumir a responsabilidade de nossas escolhas erradas. Mas precisamos ir além disso e começarmos a fazer boas escolhas. A Bíblia está à nossa disposição para nos aconselhar em nossas decisões. A revelação, ela existe para nos direcionar para algo. Mas a revelação não existe para fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus não irá fazer por você aquilo que você pode fazer. E muitas vezes acabamos jogando a culpa de nosso fracasso nas pessoas ou em Satanás, quando na verdade a culpa é nossa. Satanás não precisará tentar contra a sua vida se o seu estilo de vida já poupa o trabalho dele. Se você se alimenta mal, se você dorme mal, se você não toma bastante água e não faz atividade física, Satanás não precisará tentar contra a sua saúde. Ele apenas deixará você se autodestruir. Então, antes mesmo de falar sobre a mão de Deus sobre a nossa vida, se nós entregamos a nossa vida a Ele, eu quero falar sobre a responsabilidade que nós temos sobre as nossas escolhas. A ausência de disciplina, ainda que você dê todo tipo de desculpa, irá atrapalhar diretamente apenas a sua vida. Por isso, pare de jogar a culpa em Satanás ou nas pessoas e comece a assumir as suas responsabilidades. Comece a estudar, comece a cuidar da sua saúde, da sua família, da sua espiritualidade. Nessa tarefa, você nunca estará sozinho. Deus sempre derramará graça sobre a nossa vida para cumprirmos a sua vontade. Mas precisamos nos esforçar. Graça é o contrário do mérito e não do esforço. E agora eu gostaria de falar do ponto principal do vídeo de hoje, que é sobre a mão de Deus em nossa vida. Se você já entregou a sua vida para Deus, é a mão de Deus que está sobre ela e não a mão de Satanás. A não ser que você tenha vendido a sua alma para Satanás através de uma vida de pecados, sem arrependimento ou peso na consciência, o controle da sua vida está na mão de Deus. E precisamos entender isso, pois muitas vezes tendemos a elevar o poder de Satanás a um nível de controle de nossas vidas. Como se a nossa vida estivesse na mão dele e precisássemos implorar para que ele não destrua a nossa vida. Mas isso não é verdade. Nós não vemos em lugar nenhum da Bíblia Deus dando ibope para Satanás. Não é como se a vontade de Deus estivesse sujeita à vontade de Satanás. Na verdade, vemos o contrário. Nós vemos Satanás pedindo a permissão de Deus para tocar em Jó. Ou seja, Satanás não pode fazer tudo aquilo que ele tem vontade, mas só o que Deus permite. Por isso entenda, Satanás está em volta de nós, rugindo como um leão, como se ele estivesse com a nossa vida em sua boca. Mas entre nós e ele existe uma barreira impenetrável que é o sangue de Jesus. De forma que só seremos tocados por Satanás se escolhermos sair de dentro dessa barreira. Do contrário, jamais seremos sequer tocados por Satanás. A graça de Deus nos blinda de todo mal. A obra que Jesus fez naquela cruz foi completa. Não é como se ele precisasse de um complemento nosso para que a sua obra fosse finalizada. Ele não precisa de ações humanas para impedir Satanás. Na verdade, o diabo está totalmente sujeito a Deus. Eu dei toda essa volta para voltarmos no texto que iniciamos o vídeo de hoje.
o texto que fala sobre a disciplina de Deus. Após entendermos que o controle da nossa vida está na mão de Deus, percebemos que muitas vezes acreditamos a Satanás aquilo que na verdade foi apenas uma correção de Deus. A Bíblia é enfática em dizer que o exílio babilônico não foi algo enviado por Satanás para destruir o povo de Deus, mas um castigo enviado pelo próprio Deus para corrigir o seu povo eleito. E isso se aplica a nós também. Muitas vezes podemos achar que a nossa vida, se convertermos ao Evangelho, será uma vida de mil maravilhas, mas isso não é verdade. Deus está mais interessado na salvação da sua alma do que você viva uma vida de prazeres que te leve para o inferno. Ainda que sim, Deus irá nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, a nossa salvação é mais importante do que vivermos uma vida de prazer momentâneo que nos leve para o inferno. Por isso é melhor viver uma vida difícil que nos aproxime de Deus do que uma vida fácil que nos leve para o inferno. E muitas vezes o castigo de Deus é essa adversidade que faz com que aproximemos dele. Ele não é um mau pai. A sociedade está cheia de exemplo de filhos que foram criados sem limites algum por parte de seus pais e que se tornaram adultos frustrados. Adultos que acabam atrapalhando a sua própria vida e a vida do outro. Deus é bom demais para nos deixar sem correção. Por isso, sempre que a correção for necessária, Ele irá nos corrigir. E isso não deveria nos desanimar, mas nos alegrar, pois só há correção para o filho. O bastardo não é corrigido, pois ele não é filho. Portanto, comece a reconhecer a bênção do Senhor em sua vida. É muito fácil vermos as bênçãos do Senhor quando Ele está nos abençoando, mas a correção é normalmente creditada a Satanás, quando na verdade é apenas o Senhor nos amando. Por isso, comece a mudar a sua visão sobre o castigo divino. Não é que a sua vida está na mão de Satanás se você entregou ela a Deus, mas o castigo divino é o próprio exemplo do amor de Deus, que não quer te perder para o pecado, mas que quer te levar para uma vida vitoriosa. Deus é tão bom que Ele usa até o mal para fazer com que voltemos para a sua presença, pois o inferno é o pior mal existente, e Deus irá fazer de tudo para nos livrar de lá, até enviar adversidade sobre a nossa vida. Ele irá enviar se for necessário, pois apenas um minuto no inferno fará com que aquelas pessoas ali esqueçam de todo o prazer que tiveram na vida, mas um segundo no céu nos fará esquecer daquilo que muitas vezes achamos ter sido apenas um castigo de Deus para nos destruir, mas entenderemos naquele dia que foi apenas o amor do Pai Nosso. Mudaremos a nossa visão de mundo naquele dia e perceberemos que desde o início foi apenas a mão de Deus nos guiando em direção ao paraíso. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações para quando eu enviar os próximos vídeos, você seja notificado. Se existe uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, envie para ela. E se você tem algum comentário positivo, alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!